O capítulo se inicia apresentando o reino de Ares. Fazendo patrulha, alguns soldados conversam sobre a tranquilidade da cidade, logo eles começam a discutir sobre os rebeldes e que até então eles esperam que eles continuem quietos. Seguindo o capítulo podemos ver alguns rebeldes reunidos e discutindo como eles matarão o imperador, eles dão toda a responsabilidade de Darende ao Prota, que diz estar de acordo. Assim, ao sair da sala um soldado se aproxima do Prota lhe dizendo que ele é um grande patriota, e que ele é o único que capaz de proteger o livro secreto do reino. O Prota lhe diz que isto não é patriotismo, e sim vingança. O Prota então começa a explicar seu passado, de como ele era um fracassado, ele, apesar de ser o mais velho, nunca conseguiu vencer seu irmão, que já era considerado um gênio. O Prota ressentido com a situação lhe envenena, deixando seu pai furioso, que o expulsa de sua casa e lhe deserda da família. O Prota explica que após isto ele virou um mercenário, e que após 10 anos percebeu o quanto foi tolo, mas ao voltar para sua antiga casa, só encontrou ruína e desgraça. Em sequência ele também descobre que seu irmão será decapitado em praça pública por ir contra o Império, e assim ele deixa claro seus motivos por querer se vingar. Agora vemos o Prota fugindo de vários soldados, eles clamam para que eles peguem o Prota e recuperem o livro sagrado. Ao ser cercado o Prota começa a lutar para tentar fugir, mas em determinado ponto vê que será em vão seguir a luta, ele então saca uma pequena bomba e avisa que todos morrerão com ele. Após a explosão vemos o Prota em seus pensamentos lamentando nunca ter pedido perdão à sua família, e que se tivesse outra chance faria tudo diferente. Então o que vemos a seguir é o Prota acordando em seu quarto, ele ainda está confuso, mas logo reconhece seu principal servente, ele olha pela janela e fica confuso ao ver o símbolo de sua família, em seus pensamentos, acredita estar em um sonho. Porém, ele vê seu irmão adentrar ao seu quarto lhe chamando, ele olhando aquilo recorda que esse foi o dia que perdeu o duelo contra seu irmão, e que nesta mesma situação ele lhe humilhou. O servente diz ao irmão do Prota que ele está descansando, mas o protagonista diz que está tudo bem, ele pede seu irmão para se aproximar e diz que ele não fez nada de errado, e termina lhe pedindo perdão por suas ações. Após seu irmão se despedir, o Prota começa a planejar que se não é um sonho, ele precisa corrigir o passado que ele conhece. Ele é interrompido por uma servente lhe pedindo desculpas, mas o Prota pede para ela apenas sair e solicita ao seu servente para que consiga papel e caneta. Em seus pensamentos o Prota sabe que precisa registrar tudo o que aconteceu em sua vida passada, e que precisa salvar sua família das guerras que ela enfrentará em alguns anos. Ao fim, vemos o patriarca da família sendo avisado que o protagonista deseja vê-lo. O capítulo seguinte mostra o Prota passando por vários serventes, todos eles têm medo do protagonista por suas ações passadas, uma delas ao esbarrar no Prota e deixar cair as toalhas, começa a pensar que este é seu fim de vida, mas o Prota demonstra uma atitude gentil, mas quando a serventa se levanta para olhar o Prota, ela se assusta e começa a clamar por misericórdia. O Prota começa a pensar o porquê daquilo e ao olhar um espelho questiona se o problema é seu gracioso sorriso. Agora, dentro do escritório do pai, ele se apresenta, Logan. Seu pai lhe diz que ele aparenta estar melhor que imaginava. Em seus pensamentos o Prota diz que sempre esperou este tratamento frio, mas que ainda assim o surpreende. Então o protagonista vai direto ao assunto, ele quer permissão para poder treinar longe de sua casa. Em seus pensamentos o Prota já sabe o que precisa ser feito para que eles ganhem as guerras que virão. Precisa fortalecer o reino e conseguir dinheiro, pois eles são conhecidos como uma família mendiga, porém ele já tem um plano para daqui 3 meses, e que fará ele ganhar muita grana. Seu pai lhe questiona se o desejo de fugir é pela derrota que sofreu por seu irmão. O Prota diz que sim, pois percebeu o quão fraco ele é. Seu pai novamente diz que isso é só desculpas vazias e que ele ainda está fora de razão. O Prota insiste dizendo que deseja mudar seu comportamento problemático, mas seu pai reafirma que está cansado dessas palavras vazias. Então, novamente o Prota explica seu desejo de mudança e que deseja se tornar alguém maduro. Seu pai vê verdades em suas palavras e o questiona por quanto tempo ele deseja estar fora. O Prota diz que 3 meses e seu pai questiona se ele acha que com 3 meses irá superar seu irmão Ronian. O Prota lhe responde que esse treinamento não é para vencer seu irmão e sim para fazer o melhor que ele conseguir. Seu pai fica satisfeito com a resposta e o autoriza a ir. Já no local do seu treinamento, o Prota tira de suas coisas um livro, Os Segredos da Espada Divina.
o Prota explica que reescreveu estes ensinamentos da sua vida passada, e que se ele conseguir dominar essas técnicas, ninguém poderá fazer frente a ele. Em sua vida passada ele não teve tempo e nem talento para isso, mas que nessa vida ele tem uma chance de mudar tudo. Ele inicia a construção de um núcleo, e explica que com seu talento mediano, ele irá demorar alguns dias para criá-lo. Porém, ele fica surpreso ao ver que em alguns minutos ele conseguiu tal façanha, ele fica extremamente satisfeito e começa então a treinar algumas técnicas de espada, ele reafirma sua vontade de seguir treinando e logo temos uma passagem de tempo. Em seu último dia de treinamento, o Prota para em frente a uma grande árvore e se prepara para usar um dos golpes mais poderosos que ele aprendeu. Ao usar a técnica ele destrói toda a árvore e fica satisfeito com o resultado. Ele demonstra que pode usar apenas uma vez, mas que é uma boa carta na manga. É hora de voltar, mas não antes sem se banhar. Já em sua casa o Prota é interrompido por um dos cavaleiros, que começa a desdenhar dele. Ele acredita que o Prota ainda é o lixo que eles conheciam. O Prota percebe que todos os outros estão rindo daquela situação e insinuando que após perder o duelo contra seu irmão, ele fugiu com o rabo entre as pernas. O Prota então entende o que está acontecendo e desafia o cavaleiro para um duelo. Ele questiona o guarda se ele está com medo, mas o cavaleiro, muito nervoso, cai na provocação do Prota e aceita o duelo. O capítulo se inicia com o Prota e o Sir Dominion já preparados para o duelo. Os outros guardas da mansão discutem e afirmam que o Prota não tem chance nenhuma, pois há alguns meses atrás ele levou uma surra do seu irmão. Em seus pensamentos o Prota ri de toda aquela situação, principalmente da lição que dará ao cavaleiro atrevido. O servente demonstra preocupação com o duelo do Prota, já que ele acredita que o mesmo levará a uma surra. Frente a frente, um outro cavaleiro irá iniciar o duelo. Ele olha com receio para o Prota e ao iniciar a luta pede a Sir Dominion que não machuque o protagonista. Logo após o sinal de início, Sir Dominion começa a liberar sua aura. As pessoas que acompanham a situação ficam preocupadas com o fato dele ir com tudo para cima do Prota. Em seus pensamentos Sir Dominion começa a demonstrar raiva com o fato do protagonista lhe dizer que ele já está velho. Ele continua pensando no fato de ser o pior dos cavaleiros do reino, mesmo já estando com 40 anos de idade. Com isso ele parte para cima do Prota já com a ideia de usar uma técnica secreta e vencê-lo apenas com um golpe. O que ele não esperava era que o protagonista, além de desviar, acertaria sua espada e o derrubaria no chão. Todos no local ficam surpresos com o fato do Prota ter vencido. O Prota chama o árbitro e lhe diz que dará uma nova chance a Sir Dominion. Sir Dominion não quer acreditar que é mais fraco que o Prota, e tenta novamente atacá-lo, porém, é novamente derrubado. Nesse ponto o Prota se irrita com sua falta de habilidade. Sir Dominion começa a dizer que se rende, mas o protagonista está convicto que precisa lhe ensinar uma lição. O Prota então começa a surrá-lo, o que assusta todos os outros cavaleiros. Já no escritório do seu pai, vemos ele ser questionado o que passou em seu treinamento para ter despertado sua aura. O Prota explica que deixou de lado seus maus hábitos e focou em seu treinamento. Seu pai fica alegre com a situação, mas o questiona de por que espancar um dos cavaleiros do reino. O Prota lhe explica que foi necessário, já que ele se opôs às ordens do filho do senhor do reino, e que aquilo servirá para dar um recado aos outros cavaleiros, para que eles jamais deixem de seguir a hierarquia existente. Seu pai lhe diz que entende a situação, mas pede para ele ser mais cuidadoso. O Prota fica confuso com o fato do seu pai não estar tão chateado com ele, porém seu pai reafirma o fato que não permitirá que isso aconteça uma segunda vez. Então ele solta a bomba. Ele diz ao Prota que sua prometida irá visitar o reino. Escutando aquilo o Prota fica muito satisfeito, já que ele a vê apenas como uma mina de ouro. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.